A Bíblia, ela fala de uma cosmologia de um tipo de reino fechado, onde o firmamento é um tipo de contenção de um ambiente contido, fechado, que a gente está aqui dentro. Tá? Não é uma prisão, tá? Como gnósticos falam, mas é um ambiente que tem limites para cima, para baixo e para os lados. E isso é muito interessante que as pessoas soubessem e entendessem. Por que uma das tríades de engano é o Big Bang, como se fosse um tipo de criação do nada, né, onde tudo surgiu de um tipo de explosão, do qual nem eles conseguem explicar como que gases ou tipo de formas, né, químicas, elas poderiam existir num tipo de espaço, terem um tipo de ajuntamento, até provocar um tipo de grande explosão. Onde essa explosão aleatória, com dado bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos que eles colocam, porque eles não têm como colocar uma lógica sobre isso, começaria a ter a formação de estrelas, de planetas, etc. E que aí os elementos químicos teriam um tipo de combinação até o ponto de que aqui na Terra, uma espécie de rocha que estaria voando, né? Que eles colocam os planetas que são rochas que ficam voando, obedecendo a um tipo de lei gravitacional, onde eles não sabem responder de onde teria surgido essa lei, tá? E aí, meteoros com água, eles teriam batido aqui, em algum dado momento, as reações químicas, mediante a calor e vários tipos de questões no mundo, teriam feito que nessa água surgisse vidas, e que isso começasse a evoluir a vários tipos de organismos, né, desde unicelulares a pluricelulares, até que esses tipos de organismos tivessem um tipo de evolução, e foi chegando às espécies como peixes, aí eles falam que anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Dentre esses tipos de mamíferos, cada um foi desenvolvendo uma característica, segundo eles, até que tiveram símios, né, símios ou macacos, né, e desses símios, alguns foram adquirindo um tipo de inteligência e evoluiu para isso que nós chamamos de humanidade, né. Então, essa tríade de Big Bang, heliocentrismo, né, e a evolução é a forma de tentar esconder a figura de Deus. Agora, é interessante que todas as culturas antigas, nenhuma era ateísta. Tá? E esse é o grande ponto, porque essa roupagem dessa religião maligna que virá, do anticristo, que ela está conectada a extraterrestres, a seres desse tipo, ela é um tipo de forma que ela encaixa muito bem com o ateísmo. Tá? Porque independentemente do pensamento religioso, algumas religiões, as da Nova Era, vão conectar que esses seres são superiores e estão cuidando de nós. E para o ateu ele não está nem aí. Ele para ele, se ele é apenas o fruto de uma ameba aleatória que evoluiu e que veio dar resultado a nós como humanos, para ele tá feliz, e o que importa é simplesmente essa vida materialista que ele tem e vazia que ele tem. Ele não está nem aí de onde ele veio e nem para onde ele vai. Ele simplesmente quer viver o deixa a vida me levar. Né? Então, é muito fácil esse tipo de forma religiosa, Satanás ele é muito astuto, ter montado esse tipo de engano para as pessoas. Tá? Por isso que muito se fala sobre esses tais Anunnakis. Né? Então, você pega registros arqueológicos de alguns tipos de mitologias de vários povos, que eu entendo que eles têm partes de verdades e sombras de verdades, com alguns enganos, em que eles seriam os criadores, os mentores, os criadores da humanidade, e que eles estão deixando a humanidade evoluir para depois voltarem, tá? Sendo que esses seriam os chamados extraterrestres, né? Então, foi necessário criar todo esse tipo de cosmologia para que você soubesse de onde supostamente eles vêm, né? Dando margem que a Terra é apenas um pontinho pequeno no meio de um grande espaço infinito de bolas de pedra voando, mas em algum lugar ali, de repente, nasceu vida também, etc e tal. Então, esse é o grande ponto, a forma que Satanás ele tem buscado enganar as pessoas. Lamentavelmente, a maioria, eu diria que 99% das igrejas, elas creem em parte disso. Algumas poucas tentam contestar a questão da evolução, mas, né, e mesmo o Big Bang, alguns tentam encaixar, inclusive, essas teorias científicas na Bíblia, e na verdade não é possível você encaixar exatamente isso. Tá? No livro de Enoque, como muitos bem sabem, a gente tem o relato sobre a descida dos 200 sentinelas, que trouxeram um tipo de conhecimento avançado, tá? Para a humanidade.
E esse conhecimento é o que trouxe, inclusive, a grande parte da destruição para aquela geração pré-diluviana, antes do dilúvio. Tá? E isso é a mesma coisa que eles querem fazer nestes últimos tempos, tentando trazer um tipo de suposta tecnologia em que o mundo ele vai abraçar de uma maneira super tranquila. Né? Então essas teorias como heliocentrismo, tá? Ocultando a verdadeira cosmologia da Terra, segundo as escrituras, tá? Junto com a evolução e tudo isso, eles são uma grande tríade maligna para atrair as pessoas. Porém, nós, através do Espírito Santo e daquilo que nós entendemos como verdadeiro conhecimento, a gente tem que esquadrinhar as escrituras, orar, pedir o discernimento para que a gente não caia nesse tipo de engano.